Boa noite na paz do Senhor Jesus. Já estamos ao vivo, então, com mais um Conexão Lar Feliz. Que bom que você está ligado com a gente aqui pelo YouTube AD Blue. Eu já quero convidar você, pega esse link, copia e já distribui aí nas suas redes sociais, no teu Face, lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Manda para todo mundo aí, porque hoje o assunto é quente, um assunto importante para as famílias. Nós vamos falar sobre as finanças familiares. Então, compartilha esse link porque vai ser muito bom. Eu quero, antes de apresentar os nossos convidados, quero fazer uma oração, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, pedir para que o Espírito Santo esteja aí tocando no coração e na mente de vocês, vos ensinando em tudo aquilo que apraz ao nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por mais um programa Conexão Lar Feliz, obrigado pelas famílias, Senhor, que são sempre edificadas através desse canal da internet, e nós queremos mais uma vez pedir a direção do Espírito Santo para que esse assunto que vai ser aqui tratado, abordado nesse bate-papo, que nós possamos aprender, e que cada família, Senhor, também possa ser edificada, aprender, que nós possamos aprender com a Tua palavra, com as Tuas verdades, que os Teus princípios possam reger os nossos lares, porque nós queremos edificar um lar feliz e viver os Teus propósitos. Eu peço assim, a Tua bênção sobre cada família, em nome de Jesus, amém e amém. Que bom, estou muito feliz de saber que você está conectado com a gente. Eu quero apresentar a grande equipe que nós temos aqui, e hoje é uma honra muito grande, porque esse pessoal que está aqui com a gente hoje, eles fazem parte da diretoria. De vez em quando eles estão aqui nos bastidores, ou estão nos bastidores dando o suporte necessário ao Lar Feliz. E se você já foi abençoado por alguma coisa do Ministério Lar Feliz, seja o programa Conexão Lar Feliz, seja o curso Lar Feliz, seja vídeos que chegam até você, pode ter certeza, esse pessoal que está aqui hoje, eles fazem parte desse projeto. Eu quero apresentar então, aqui à minha direita está o casal, o Anderson e a Gi, e eles são líderes, já foram com muitas turmas, né? Também os formadores do curso CRAW, que é um curso de finanças familiares. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor, uma boa noite. Pode dar a saudação de vocês. Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor Sandro, Débora, a todos que estão ligados no programa Conexão Lar Feliz. Para nós é um motivo de alegria estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre finanças familiares, assunto tão importante, e que a gente sabe que muitas famílias, muitos casamentos têm passado por dificuldades, por não entender qual o propósito de Deus para as nossas finanças. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe e possamos ter um programa abençoado. Vai ser, Gi. E aqui na minha esquerda temos o Sandro Almeida e a Débora, eles são os coordenadores do Ministério Escola Bíblica Dominical, mas também estão com a gente aqui no Lar Feliz, e eles trabalham com contabilidade, passam essas orientações financeiras para várias pessoas durante o dia todo. É uma alegria ter vocês. Bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Para nós é momento de muita alegria estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, e cremos que será uma bênção esta palestra, este encontro, este momento aqui, essa bate-papo que vai ser muito proveitoso. A paz do Senhor, boa noite a todos. Agradeço a Deus e ao convite do pastor para estarmos aqui juntos, para aprendermos mais um pouco, juntos, sobre finanças, sobre família, e engrandecer o nome do Senhor juntos. Vai ser muito bom. Essa noite promete, e eu quero, mais uma vez, incentivar você, pegue esse link e compartilhe com as outras pessoas, porque nós já vamos aqui entrar nos assuntos concernentes a finanças familiares. Já há muitos anos, as pesquisas revelam que um dos principais fatores de divórcio, ou aquilo que gera desgaste no casamento e culmina no divórcio, está relacionado
a finanças. Várias pesquisas já foram feitas e sempre aparece ali no top 10, ou está em terceiro, quinto, às vezes sétimo, dos itens que mais geram divórcios, é as brigas por causa das finanças. Hoje mesmo eu coloquei ali no meu Instagram uma pergunta, lá nos stories do Instagram, eu fiz uma enquete rapidamente ali com as pessoas que me seguem, e uma das perguntas era: algum dos casais que você convivem brigam por causa das finanças? E o que já era esperado, 85% das pessoas responderam que sim, eles convivem com algum casal que brigam por causa das finanças. Então eu já quero aqui começar perguntando para os nossos convidados, começar com você, meu amigo Anderson. De fato, isso acontece? Os casais estão brigando muito por causa das finanças, desentendimento nessa área? Pastor, infelizmente é uma realidade. Nós que trabalhamos com comércio, a gente acaba até às vezes presenciando os casais discutindo na nossa frente assuntos relativos a finanças. Quero comprar? Não quero. Posso? Não posso? Então, infelizmente, é uma realidade que tem chegado às famílias e a gente tem visto se intensificar nos últimos dias. A gente sabe que por todo o contexto que está acontecendo nesse momento, pessoas perdendo emprego, crise em algumas empresas, então muitas pessoas estão passando por sérias dificuldades financeiras. Algumas circunstanciais, das circunstâncias que estão acontecendo agora, e algumas com coisas que já vêm lá de trás, que já vêm do histórico da família, falta de diálogo, falta de conversa. Então a gente vê que realmente está acontecendo muito e tem chegado a nós muitos casais, muitas famílias que estão em dificuldade. Sandro, você que trabalha nessa questão financeira, todo tempo orientando, claro, empresas, dando suporte, orientação. Uma das coisas que a gente percebe é que a dificuldade financeira, ou dívidas, ou problemas nessa área gera um estresse muito grande. E claro, a pessoa estressada acaba dentro da família, vomitando os sapos que engoliu e briga. Você lida muito com gente estressada por causa das finanças? Lido bastante, principalmente no lado empresarial, porque assim, a gente vê empresários que eram empresários até 6, 7 meses atrás, daqui a pouco, diante dessa pandemia, perderam sua empresa, perdeu seu faturamento, aí a sua única fonte de renda agora é o salário da mulher ou é o salário do homem, e entrou-se numa crise porque assim, só um é provedor. E aí há uma discussão, uma briga, sou eu que mando, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero e tal. E a gente, como cristão, além de trabalhar como contador, como consultor, trabalha também como um aconselhador, para que venha dirimir aquelas dúvidas e venha trazer paz ao coração. Porque nós passamos esse ano assim, durante os primeiros 6 meses, quando iniciou essa pandemia, lá em março e abril, muitas famílias assim nos procurando, empresários chorando com as suas empresas, o marido perdeu o emprego, e foi uma oportunidade que nós tivemos de evangelizar e mostrar que diante de todas aquelas dificuldades a quais estavam passando, havia um Deus no céu pronto para estender e abençoar estas vidas para que houvesse uma mudança. E Deus tem sido muito bondoso, porque Deus é bondoso, Deus é generoso e tem atingido essas vidas. Tá certo. Deixa eu perguntar para as meninas aqui, a Débora e a Gi. Quem se estressa mais por causa financeira, os homens ou as mulheres? Tem mulher estressada também por causa de problemas financeiros, Gi? Tem muita mulher estressada por causa dos problemas financeiros. Nós lá em casa somos tranquilos, mas já presenciamos casais que as mulheres hoje também estão em gerência, estão na frente de empresas, têm suas próprias empresas, mulher está no mercado de trabalho. E aí, Débora? Eu acho que uma das causas das brigas é a falta de unidade e a falta de transparência, pastor. Porque ainda, mesmo com a mulher, com esse destaque todo no meio financeiro, no contexto empresarial, ainda existem muitas situações que as esposas não sabem quanto que o esposo ganha, ainda acontece, não sabe quanto se gasta de água, luz. E não é assim de se estranhar, e tem acontecido cada vez mais, um cônjuge vem a falecer, a esposa acha que está tudo tranquilo, aí ela vai saber do montante de dívidas que tem.
Nós atendemos casos da esposa não ter nem dinheiro para o funeral, não sabia da real situação. Então, falta uma transparência, às vezes, dentro do lar, nesse sentido, de se saber quanto que um ganha, quanto que o outro ganha, e o real papel do dinheiro no lar. Qual é o lugar, né? Qual é a importância a ser dada ao Bastante dinheiro. assunto interessante pontuado aí. Essa questão da transparência, os homens são mais difíceis nessa questão? O que vocês acham? Porque culturalmente, né? Já de muitos anos atrás, o homem ser o provedor e, consequentemente, né, muitos deles também se tornavam o administrador da casa. E se fosse um bom administrador, graças a Deus, mas se fosse um péssimo, botava tudo, né, a perder. E quantas famílias, né, que a gente ouve história, e quantas famílias, eu que cresci na igreja, via que chegava na igreja sem nada, né, justamente porque o homem, ele trabalhava, ele era o provedor, a mulher não trabalhava, cuidava dos filhos, ele também acabava administrando do jeito dele, de maneira errada, às vezes caía num vício, se perdia e destruía a família. Mas hoje, com tanto conhecimento, com tanta informação, né, ainda tem essa questão, por exemplo, o casal não gerir junto. Vocês acham que então tá assim ainda? Ainda tem, pastor. Ainda se vê, não sei se por acomodação ou por realmente não querer, essa é a parte dele, eu não vou me meter, ainda tem. E também tem essa parte que o senhor tocou no fato de esconder as coisas. Infelizmente, eu não sei se é mais fácil para o homem ou para a mulher, mas eu vou citar assim um exemplo. Eu fui criada para não depender do marido. Então, eu trouxe na minha bagagem para o casamento, que a gente vem com aquela malinha, né? Eu vim com a bagagem do independência financeira. Então, eu comecei com o meu salário, minhas regras. Aí, eu não queria falar para ele o que eu fazia com o meu salário. Então, até nós sermos confrontados com a palavra, foi um árduo caminho, um árduo caminho. E até hoje em dia, se eu resolver me rebelar, o Senhor dá uma ajustada na minha vida. Então, assim, são vários pontos que têm que ser observados. Tanto falta de transparência, como o próprio não querer contar as coisas, são dois aspectos a ser levados em conta. E isso pode gerar alguns desgastes que a gente vê, né? Já tem de alguns homens que reclamavam justamente por isso. Não, eu trabalho igual um cavalo, né? E daí essa mulher quer gastar com coisas fúteis. Mas ele não fazia esse levantamento com ela, de entradas, saídas, aonde está indo o dinheiro, né? Para a mulher também ter essa noção, ou vice-versa. Ou muitas vezes é a mulher que está ralando, o homem está desempregado, e o homem quer, quem sabe, desperdiçar com coisas ali supérfluas, porque também não sabe aonde que está indo, né? É que esse planejamento tem que haver num lar. Não é pelo fato de Deus ser um contador, mas o planejamento é uma das chaves do sucesso. É fundamental tu ter esse planejamento. Eu vou conquistar algo, eu vou atrás de algo, mas eu já parei, já analisei, já vi todo o que vai me acontecer, o que eu tenho que fazer para isso acontecer. As pessoas não fazem, eu quero isso, pronto. Nós vamos entrar nessa questão do planejamento financeiro, mas eu quero explorar um pouco mais essa questão do meu, o teu e o nosso, né? Porque isso é algo que está ainda muito forte, né? Como a Débora falou, a gente entra num casamento com o passado, tem o histórico, temos a nossa maneira de pensar, as nossas convicções, inclusive as nossas convicções financeiras. E daí entra no casamento, agora tem que compartilhar, né? Não é mais o meu, não é mais o teu, é o nosso. Como é que se ajusta isso, na opinião de vocês? Porque se a pessoa entra num casamento já com algum recurso, ela precisa entender que agora casamento nos projetos de Deus é uma só carne. Isso também serve para as finanças, meu amigo Anderson? Com certeza. A gente até quando palestra para casais, a gente gosta muito de brincar que nós usamos o slogan de um banco, né, que eles usavam na propaganda uns anos atrás, que é o juntos. O casal tem que construir junto. E a principal causa é a falta do diálogo.
Nós vamos completar agora 16 anos de casamento. A gente até compartilhava aqui antes de entrar no ar. Quando nós começamos a namorar, a gente já começou a juntar os nossos salários. Nós não tínhamos nem noivado ainda, a gente tinha recém começado a namorar e a gente começou a juntar os nossos salários. Numa caderneta, não era nem computador, nem planilha de Excel, nada, era uma caderneta, salário Anderson, salário Gisele, gasto isso. A gente começou, vê, Sandra, a gente nem sabia, a gente começou a fazer provisão de gastos que a gente ia ter depois do casamento. E isso facilitou para a gente, porque a gente viu, nós queremos casar. Esse é o nosso objetivo. Falta de objetivo também, algo que a gente vê na família, que é complicado na área financeira. E a gente percebeu que, nós não vamos conseguir, vai faltar dinheiro. Eu arrumei mais um emprego, fui trabalhar em 2 trabalhos, a Gisele do mesmo modo, e ali a gente começou, mas sempre conversando, o diálogo, sempre jogando aberto, eu ganho tanto, você ganha tanto, não vai dar certo. O que a gente precisa fazer? Vamos trabalhar mais, precisamos aumentar a renda. Interessante que vocês entenderam que o casamento se constrói. Então, não é no dia do casamento que vai vir uma mágica através do anel dourado na mão esquerda, né, que vocês vão aprender a juntar as coisas. Desde o namoro, vocês já começaram, então, a trabalhar junto. Essa ideia. Me lembrei do meu namoro também, com a Júlia, trabalhava aqui na livraria, ganhava pouco, mas uma parte ia para ela comprar os enxovais quando nós namorávamos, né? Ela está lá assistindo. E é desse jeito. Meu amigo Sandro, minha amiga Débora, nessa questão, como vencer esse egoísmo? Né? Porque a pessoa já entra no casamento, às vezes, por exemplo, se entra num casamento e a mulher tem um carro e tem uma casa, aquilo é dela ou é dos dois agora que casaram? É dos dois. Ela casou, ela se uniu. A gente acha muito bonito dizer agora seremos uma só carne, então agora seremos um só carro, uma só casa, né? Os bens e os direitos, as obrigações, no final do ano o meu 13º, mas o teu IPTU. Não, então é o nosso 13º. Eles loteiam as dívidas, né? Essa é tua, essa é minha, essa é tua, essa é minha. E uma coisa que eu gostaria de salientar também, que eu acho importante, é os nossos sonhos. Porque às vezes o marido quer muito um carro, a esposa quer muito a casa. Quer dizer, eu penso que Deus deve ficar assim meio, vocês vão se unir aí no pedido. Ela quer viajar e ele quer uma televisão nova. Exatamente. Então, nós temos um hábito lá em casa, e tem dado certo, cada começo de ano a gente faz um projeto. Então, esse ano nós queremos mudar de casa. Aí toda a família se engaja nesse mesmo propósito. Sabe que não, os filhos, não adianta vir com pedidos grandiosos, não é o ano, não é a época. Ano que vem, no começo do ano, então, vamos projetar uma viagem. Toda a família junto, abrindo mão de outras coisas naquele propósito. E daí a gente entende aquilo que também já foi falado, a importância da transparência e do diálogo, né? E interessante que você trouxe algo novo, não é só o casal, os filhos também estão envolvidos nisso, porque às vezes, né, o casal até tem a mesma visão, mas se os filhos, se são filhos, por exemplo, adolescentes e tal, não entender esse processo dificulta, né? Eles fazem parte desse processo, eles precisam estar ali junto naquele momento ali. Até para aprender. Até para aprender, porque, mas era isso que eu ia chegar assim, porque hoje o que acontece assim, pode ser uma coisa bem básica, muitos pais, o filho não compartilha nada, um brinquedo, um nada na escola, na creche e tal. Passa-se os anos, um dia ele vai casar, ele se tornou um homem ou uma mulher individualista. Hoje, com a mulher entrando no mercado de trabalho, o que nós vemos? Ela tem seu próprio salário. A cultura nossa machista, como homens, não, nós sustentamos, nós mandamos, não mudou. A cultura mudou. E a mídia nos vende uma imagem hoje de uma mulher superpoderosa, que não cansa, que não isso, que não aquilo, que às vezes vai atrás de um sonho, que às vezes é só dela, e esquece da sua própria família. Então, de ter essa equidade, este equilíbrio em ambas as coisas. E é por isso que a gente precisa entender os conceitos de Deus em relação a casamento, né? Casamento é proposta de amadurecimento e prática constante de altruísmo. É legal, meu eu, né? E pensar em nós. Nós estamos... Fala, Anderson. Não, só a gente, quando o Sandro começou a falar, a gente lembrou aqui
Quando nós éramos noivos, se eu não me engano, a Gisele estava guardando dinheiro para comprar uma bota. Era época de inverno, né? E a gente usou a bota dela, ela abriu mão do dinheiro de comprar a bota dela para nós dar entrada na nossa geladeira, para nós poder casar. Então, é aquela história, você abrir mão de algumas coisas e você investir em outras, mas em comum acordo. Até hoje, graças a Deus, ela nunca brigou comigo por ter usado o dinheiro da bota. mas garanto que também em outros momentos ela pediu que você abrisse mão de alguma coisa. Com certeza. É assim que funciona, né, o casamento. Eu tenho percebido algo bem interessante. Parece, como nós estamos falando desse assunto, né, o meu, o teu, o nosso, no aconselhamento de jovens, né, jovens que estão querendo casar e assim por diante, eu tenho percebido que quanto mais velhos os jovens ficam e mais independentes financeiramente eles ficam, mais complicado também de achar, né, o par para eles casarem, porque o critério de posses é também algo que pesa. Porque, poxa, ela já está ali com seus 30 anos, a jovem, mas ela já tem o apartamento dela. E daí ela não vai querer um cara que não tem nada na vida. Né? Poxa, ela ralou para aquilo, agora vai ter que dividir com um cara que não tem nada na vida. Tem que ter pelo menos a casa na praia, né? E assim vai. E daí, assim, eu infelizmente, né, já percebi que muitos problemas nos relacionamentos são gerados por isso, porque daí casa, mas briga também por causa disso. Não, sempre fui independente, estou com 30 anos, agora ele vai querer administrar as minhas finanças, eu ganho o dobro dele, ou né, eu ganho o dobro dela. Não é justo que a gente divida ao meio, né, entre despesas e tal. Casamento é casamento, é uma só carne. E daí a questão, né, muitas vezes aquele casalzinho novo, que a gente até falou que é uma expressão engraçada, né, 2 pés rapados, não tem nada, mas vão construindo junto, e se entende, e vão administrando, e vão conquistando, e de repente, né, estão voando, financeiramente também falando, porque entenderam esses princípios, né? Quem queria falar, fala, Anderson. Não só, falando nesse sentido, hoje a gente vê que os jovens, eu vejo a minha realidade, o pastor falou que ganhava pouco, quando começou a trabalhar adolescente, eu no primeiro emprego também, eu nunca me esqueço, eu comecei ganhando R$280, e a gente foi administrando com sabedoria, a gente até falou a questão da bênção, e a gente foi sempre buscando conversar, dialogar, o que vamos investir, como é que vamos fazer. E trazendo para a realidade hoje, eu vejo que os jovens estão entrando no mercado de trabalho, ganhando bem. Hoje você tem uma geração que entra principalmente pessoal que vai para a área de TI, de informática, são pessoas que ganham super bem e elas se acomodam. Então parece que elas não querem mais entrar num relacionamento e dividir, acabam ficando egoístas, são os meus planos, os meus sonhos. Então, é uma característica dessa geração que precisa ser trabalhada, precisa ser discutida, essa questão deles entenderem esse propósito, entenderem a bênção de Deus no casamento, e entender que quando entra no casamento é para dividir e somar. Esse ceder do jovem, que ele não foi ensinado, ou ele não quer, às vezes é em casa, às vezes é no seu dia a dia, porque ele vê, eu vou abrir mão das minhas coisas em prol de alguém. E casamento é isso, é doar-se, é negar-se a si mesmo constantemente. E assim, o que a gente percebe também é essas mudanças de conceito de casamento. Porque nós estamos aqui falando, embasados nos princípios do Criador do casamento, que é Deus. E Deus deixou bem claro, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne. Porque talvez, através de filmes, novelas, seriados, textos e tantas outras coisas, na tua mente você pode ser influenciado a pensar que não, o meu é meu, o dela é dela e assim por diante. Só que você precisa entender que esse conceito é perverso e mundano, porque no mundo hoje não se tem mais essa aliança de ser algo exclusivo. Né? Tem conceitos tão deturpados aí hoje que as pessoas casam, mas dizem, não, mas ninguém pertence ao outro. Olha só a fala satânica, nós não somos coisas para pertencer ao outro. Então, eu já atendi casal que ele dizia, se ela quiser dar os pulinhos dela, não tem problema, se eu quiser dar os meus, também não tem problema, porque essa é a nossa visão.
Esse é um conceito mundano, e isso se aplica também nas finanças, mas nos projetos de Deus é que se torne uma só carne em todas as áreas. Vocês concordam com isso, gente? Amém? Com certeza. Ok. Dentro desse assunto das finanças, e nós estamos falando então finanças da família cristã, né? Tem muito um conceito de alguns cristãos olharem para o dinheiro com um olhar negativo. Não, é que o dinheiro realmente é do mal, né? O dinheiro é essencialmente maligno, gente. Vamos lá, quem quer começar? Pastor, muitos dizem que o dinheiro não é importante, mas eu discordo. O dinheiro tem que ser meu servo, não meu senhor. Dinheiro, Deus, essa é a minha visão. Deus nos abençoa para que nós possamos ter uma vida digna e também abençoar outras famílias, não reter somente essa bênção para nós. É que se nós formos olharmos há 20 anos atrás, 25 anos atrás, muitas vezes a pessoa que tinha posses era vista na nossa igreja como uma pessoa, não, ter dinheiro é do diabo. Isto foi quebrado com o passar dos anos. Hoje, claro, dá-se uma ênfase muito grande a ele. Então, não, às vezes não, tem que ter esse equilíbrio no caso, de tu saber, digamos, que é importante tu tê-lo, mas não ter ele como senhor da tua vida. É o que a palavra de Deus vai nos dizer, né? Paulo ele vai falar a Timóteo, capítulo 6, verso 10, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas o amor, ou seja, quando o coração está apegado àquilo. Sim. E claro, a gente percebe tanto na fala até do Antigo Testamento, porque né, lá em Eclesiastes nós já vamos ter, por exemplo, Eclesiastes 5:10, né? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E a pessoa fica preso naquela ganância e vai construindo uma vida e constrói a vida só em cima disso. Isso sempre esteve na humanidade. Tanto que o próprio Jesus vai falar que quando não se pode servir a dois senhores, ele vai comparar Mamon, né, o Deus do dinheiro, com essa busca pelo trono do coração humano. Então a gente percebe que há essa briga, mas o dinheiro essencialmente não é mais, é esse amor ao dinheiro. Né? Eu gostaria de lembrar também que Deus abençoou Jó, no final, muito mais do que no começo da sua vida. Então, quer dizer que não era o problema as finanças. Salomão, quando Salomão pediu sabedoria e conhecimento para cuidar do reino, Deus disse que ia lhe dar muitas riquezas, muita prosperidade e honra, como nenhum outro rei havia tido. Então, não é o dinheiro em si, é o como ele vai fazer parte da nossa vida, até onde ele vai nos comandar. E Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que provê e é um Deus que prospera. A gente pega os próprios patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, eram homens ricos, homens prósperos, mas como o Sandro falou, né? Eles fizeram dos bens seu servo e não o seu senhor. Quando acontece essa inversão é perigoso. E é aí que muitos também usam a própria espiritualidade, a fé, para manipular. Né? Porque daí vem teologia da prosperidade num outro extremo, dizendo, não, se você é de Deus, você tem que ser rico, se você é de Deus, você tem que andar de avião, andar de carrão, daí é um outro conceito errado, porque daí já destrói todo também a base bíblica do contentamento, de você saber que Deus é aquele que cuida, que Deus é aquele que guarda, que Deus é aquele que sustenta, que Deus é aquele que provê. E tem pessoas que se apegam tanto a isso, que chegam a ter ansiedade, depressão, que não confiam em Deus para o dia seguinte, não vivem o hoje. Hoje eu consegui pagar minhas contas, hoje eu consegui ter o prato de comida, amanhã Deus provê, né? É claro que a gente não pode andar assim, sem planejamento, né? Mas tem pessoas que, meu Deus, e se eu não vender amanhã, o que vai ser de mim? E mês que vem, como é que vai ser? Nós que temos empresa e temos que confiar em Deus todos os dias, que os clientes vão chegar e vai ter para o mês que vem, e a gente vai conseguir vencer, e vai dar tudo certo. A gente tem que confiar em Deus, não deixar a ansiedade tomar conta. Isso. A gente precisa ser responsável e fazer a nossa parte, mas saber que Deus é quem está no controle. Né? E o que a gente não pode fazer,
Ele vai fazer. E isso é tão sério hoje, você falou, né, gente que fica aflita por causa disso. Teve, eu acho, uns 2 meses atrás, eu até gravei um videozinho no carro, depois de um atendimento, porque um jovem estava extremamente aflito e angustiado, porque pelo planejamento dele, ele não ia alcançar 1 milhão antes dos 30 anos. Olha isso, né? Porque fica bebendo essas coisas de internet, né, YouTube, e os caras falando, não, você tem que ter o teu 1 milhão, primeiro 1 milhão antes de 30 anos e tal, e ele ficou tão preso naquilo, que ele estava já ansioso, quase tendo crise de ansiedade mesmo, por causa dessa aflição. E eu falei para ele, cuidado, porque tem muita gente que até está ganhando 1 milhão, mas no alicerce tão frágil, que quando vier a primeira tempestade, rui tudo e vai embora, né? Eu sempre brinco até com os colaboradores que trabalham conosco, que o maná diário, Deus manda. O maná diário, Ele vai mandar. E como a Gisele falou, a gente vê que as pessoas andam angustiadas, estão perdendo o sono, estão perdendo a paz. A gente que trabalha com produtos voltados para produtos naturais, a gente nunca vendeu tanto, pastor, produtos calmantes, produtos naturais, mas calmantes, para a pessoa poder dormir, relaxar, como nesse momento. Então, a gente vê que as pessoas estão ansiosas, estão perdendo a paz. Interessante esse exemplo que você usou, Anderson, do maná. E olha só a questão da obediência a Deus junto com a questão da providência, porque Deus disse, olha, 6 dias vocês vão pegar o maná, mas lá no sexto vocês peguem duplamente e não vai apodrecer. Os outros apodreciam, mas aquele dia não, porque é o dia que vocês vão se consagrar, e por eles obedecerem, aquele maná não estragava e dava certo, eles estavam supridos, né? Como é interessante o cuidado de Deus quando há obediência e a submissão ao senhorio dele. Débora, você queria falar? Eu ia comentar, pegando o gancho da Gisele ali, dessa ansiedade, dessa coisa, que muitas vezes geram dívidas, porque as pessoas querem para já. E o que vem a ser dívida? Tu comprar o que não precisa com dinheiro que tu não tem. Né? Aí acaba... Para agradar quem nem gosta de você. Eu nem ia falar essa parte, mas já... Exatamente. Então, quer dizer, aí vai gerar mais um problema, que são as dívidas. E às vezes é uma falta de contentamento, aquele querer mais, um jeito de suprir uma outra carência, né? De tapar o sol com a peneira, acaba gerando um novo problema, que é uma conta a mais, e aí perde-se o sono, gera mais ansiedade, precisa mais de um remedinho, e é uma bola de neve. Uma bola de neve. E a Bíblia já fala disso, né? Quantos provérbios, 3.000 anos atrás, Salomão falando, né? Se você está em dívida, você está na mão do outro, né? O sono vai ser comprometido. E hoje é isso. E como as famílias têm afetado, porque um homem que está com dívida, né, fica angustiado, não funciona direito como pai, né, é irado, vamos dizer no português, né, nem na vida sexual às vezes funciona direito, porque está sempre preocupado, sempre aflito por essas questões. E as mulheres também, irritadiças com os filhos, né, aborrecida com o marido, porque as dívidas engoliram eles, estão presos nisso. Eu fiz hoje, né, naquela enquete ali, uma das perguntas também do Instagram, era justamente, né, se atualmente a sua família está em dívida, e ficou quase que meio a meio. 47% disse que sim, e 53% disse que não, graças a Deus, né? Pelo menos a maioria das pessoas que me seguem ali é do público cristão. Que bom saber que o público cristão já está melhor do que os dados lá fora, né, Sandro? Porque você falou que lá fora a dívida parece estar maior, né? Lá fora hoje as famílias, que também houve um aumento de consumo, referente no caso ao período que não houve consumo. Então houve um consumo muito maior, mas de cada 10 famílias, 6 a 7 famílias estão endividadas, entendeu? Nesse sentido. E isso assim, como o senhor estava falando ali, uma das coisas que a gente observa é que às vezes, quando há essa dívida, o casamento muitas vezes ele é destruído, porque às vezes o marido ele perde até a razão de muitas vezes, agride a esposa, agride os filhos, briga, porque ele fez a dívida, às vezes não compartilhou com a sua esposa, e depois ele joga a culpa nela. Mas por que não não foi conversar com ela, ou não buscou um conselho para não fazer aquilo ali, e daí ele vai descarregar aqui na própria família, e daí acaba com isso destruindo a família. A gente vê nos últimos dias esse tipo de movimento.
do marido está numa situação de adversidade. A gente sabe que o país está saindo de uma crise, ele não vai levar uma semana. Eu creio que o nosso estado seja o primeiro estado a sair, digamos, foi o primeiro que entrou e o primeiro que vai sair, digamos, vai sair muito melhor que muitos estados no país. Só que tem muitas famílias que foram afetadas, no caso, e a gente tem visto, eu tenho escutado, no caso até de alguns clientes, essa situação que o marido chega e quebra tudo, está brabo, está com isso, como se a esposa ou os filhos tivessem culpa. Mas ele não foi consultar ou tomar, digamos assim, pelo menos dialogar, pelo menos falar alguma coisa com a sua esposa para ela poder ajudar. Uhum. O que também evidencia uma pessoa, né, na minha opinião, isso que é a minha opinião, mas que chega num nível desse, né, de quebrar as coisas em casa, agredir a família por causa da crise financeira, evidencia que o dinheiro tem um lugar central nesse coração. Porque se fosse o Senhor, ele poderia também, mesmo na crise, descansar, confiar, Deus ia abrir uma porta, alguma coisa ia acontecer, né? Vamos falar um pouco, tentar trazer algumas soluções também, porque a gente está falando aqui da questão da espiritualidade, como a fé anda junto com a questão da vida financeira, o planejamento de Deus para o casal, uma só carne, são coisas que você já vai agregando aí. Mas vamos falar de planejamento familiar e dívidas, né? Por que as pessoas estão tão endividadas? Eu ouvi uma das pessoas falando, né, é até um bem conhecido, aquele Serbase, né, ele falou que a grande maioria das pessoas nem estão endividadas porque ganham pouco, mas é porque não sabem gerir, né, porque fazem mal gestão dos seus recursos. Vocês concordam com isso? Com certeza. Aquilo que nós no início falamos, o planejamento de uma família. Hoje, digamos, uma família está em crise ou está em dificuldade, ele vai ter que dar uma gestão de choque para aquela família enfrentar aquele momento. Ela vai ter que haver cortes, vai ter que haver redução, tudo mais, para enfrentar aquele momento dessa crise que ela está passando. Se ela não tiver um planejamento, não tem como tu vislumbrar uma saída enquanto tu não tiver aquilo documentado na tua frente. Diz, não, é aqui, esse é o caminho. Não tem. Como que faz esse planejamento? Digamos assim, a pessoa vai colocar a sua receita e todas as suas despesas. E ela vai ver, digamos assim, normalmente a gente aconselha sempre, no caso, que a pessoa tenha uma reserva, guarde 5 a 10% dos seus ganhos. A gente sabe que muitas famílias, se tinham uma reserva durante esse período de pandemia, se perdeu tudo. Mas ela tem que voltar a fazer essa reserva, tudo mais. Cortar as despesas, no caso, pastor, digamos, no primeiro instante, assim, para dar isso, porque muitas famílias perderam salários, diminuiu, houve uma redução, então reduz-se 20% a 30%. Se o seu filho está numa escola particular, um exemplo, eu tenho que conversar com o meu filho, tirar ele dessa escola particular, ir lá naquela outra escola onde é que eu vou colocar meu filho, para ver como é a situação da escola, tudo mais, para também não causar nenhum dano nele, porque tem escolas públicas ou estaduais, boas escolas. Então, são alguns. Se eu tenho, digamos, um carro com uma parcela alta, ou o carro está ali, vou diminuir, vou vendê-lo, ou se eu tenho uma dívida no cartão de crédito, eu vou procurar um crédito mais barato. Se o juro está muito alto do cheque especial, vou procurar um financiamento com uma taxa menor para mim enfrentar. Eu tenho que enfrentar. Sim. Eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, Deus vai entrar. Não, o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. E ponto. Essa questão que você falou, né? Vamos pontuar aqui receitas, vamos pontuar aqui as nossas despesas. Eu sempre ouvi dizer a importância de você ter isso bem claro, até por escrito, para que os olhos consigam ver, porque tem gente que, não, vou confiar na minha mente. Eu sei mais ou menos quanto que eu pago de aluguel, água, luz e tal, e fica naquilo, e daí às vezes os pequenos trocados que podem fazer uma diferença, né, vão indo embora. É as gotas que tu não percebe que enche a bacia, tu nem viu. Foi embora. São pequenas gotas que vai uma despesinha aqui, outra ali, outra colar. Quando tu vai ver, aquilo foi muita coisa. Né? E eu penso que se a situação chegou nesse ponto, assim, estão passando uma crise, é a hora da sobrevivência. Então vamos priorizar, né? Ver as necessidades versus as vontades. O que pode ser cortado, como o Sandro falou. Então, o que nós realmente precisamos, com toda a família.
Tem que estar todos unidos nesse propósito. A situação chegou nesse ponto, é essa situação, porque tem muitas vezes que os pais não querem passar isso para os filhos, mas às vezes se faz necessário. É preciso que eles estejam também cientes das dificuldades. Será preciso cortes. O que é necessário, a vontade vai ter que esperar um pouquinho. Os desejos podem esperar um pouco até que voltamos a respirar. Eu já vi situações no nível de absurdo de chegar às pessoas, né, e a igreja sempre esteve pronto para ajudar, né, não tem para pagar água e luz, mas daí mês seguinte compra um videogame novo para o filho. Eu ia dizer o celular. São coisas, ou um celular novo, assim, coisas que a gente não consegue entender, né? Mas isso precisa ficar bem claro, essa maturidade no lidar com o dinheiro, né? Prioridades. Priorizar. E a gente vê também, pastor, a gente quando acaba ministrando o curso CRAL, que as pessoas não se planejam. Elas sabem quanto ganham, mas não sabem quanto gastam. Eu comentei no início que nós dois lá, quando começamos a namorar, a gente começou na cadernetinha a anotar tudo. Ganhamos tanto, vamos gastar isso, a se planejar. Esse exemplo veio do meu pai. Do meu pai, até eles estão assistindo, mandar um abraço, sou a Dona Marilda. Eles foram meu grande exemplo, porque o meu pai sempre teve um caderno e ali ele anotava, até hoje ele anota o que ele ganha, o que ele paga, se ele precisa fazer alguma prestação, ele sabe quanto ele pode comprometer da renda, quanto que ele não pode. Então isso a gente trouxe para o nosso relacionamento, esse exemplo de como administrar com sabedoria. Passou necessidades, passou algum aperto, vá lá, eu posso cortar isso, eu posso cortar aquilo, por quê? Está na sua frente. Hoje você tem apps para o seu celular que você consegue controlar, você tem planilha no Excel que você pode controlar, ou se não funcionar, faz no papel mesmo, é muito fácil, porque para se perder também é muito fácil. Quando a gente dá ministra o curso CRAL, a gente até brinca que a gente não percebe que de 50 em 50 a gente compromete R$1.000, rapidinho. E nos nossos dias hoje, né, onde você nem precisa ter o dinheiro em espécie nem mais o cartão, você passa o celular, ou você dá um clique aqui, porque o celular já está registrado ali, né, o cartão está registrado no celular, faz as compras, né? Muitas pessoas estão se perdendo por causa também da facilidade de compra e da quantidade exacerbada de propostas e promoções e tentações no mundo virtual. A facilidade ao crédito, né? O Sandro, que trabalha na área contábil, vai saber melhor do que qualquer um. A facilidade do crédito. Hoje, se você quiser, você pode ter pelo menos uns 30 cartões de crédito, todos eles com bom limite, porque eles estão te ofertando a todo momento. Se você não tem essa maturidade, você está enrolado. Se perde para a vida toda, porque as pessoas não costumam depois olhar os juros de um cheque especial, de um cartão de crédito no Brasil, que é uma loucura. Absurdo, né? absurdo, é os maiores juros que tem no mundo. E eu penso que é algo que nós temos que começar a ensinar os filhos desde cedo. Porque aconteceu uma vez que eu não lembro agora se foi a minha filha ou meu filho, que pediu alguma coisa e eu disse, eu não tenho dinheiro. Ah, mas tu tem o cartão, mãe. Então, e aí foi uma oportunidade de explicar o que é o cartão. Passa, vem uma fatura, ou entra direto na sua conta, tem que ter o dinheiro lá na conta. Não é um cartão mágico, mãe? Não sai dinheiro desse cartão. Infelizmente vem a fatura. Então, desse já jeito. ensinando. Não, lá em casa, né, funciona muito legal, até hoje, né? Hoje o meu filho estava jogando um joguinho que ele gosta lá. Daí dava de comprar um acessório, né, no joguinho. Tá bom. Então, registra o cartão de crédito do papai lá. Mas dá o dinheiro aqui. Teve que dar o dinheiro aqui para poder fazer. É assim, para eles entenderem, porque senão pensam que o negócio ali é mágico, né? E vai fazer acontecer. Com a gente, né? Desculpa, acontece algo parecido, que todas as noites a gente ora com a nossa filha, com a Gabi. E ela acaba muitas vezes orando para o Senhor mandar clientes para a nossa loja para que tal coisa a gente possa fazer com ela ou possa comprar para ela. Então, o que a gente tenta inculcar na criança já é esse entendimento que o dinheiro não cai do céu. Ele não vem um anjo e deposita na sua conta. Ano passado, eu sentei com a Ashley, expliquei para ela, me chamou muita atenção, até hoje tem um vídeo gravado, até deveria trazer para passar aqui. Ela colocou, na parede dela, colou umas folhas lá, né?
receitas, despesa, o que ela podia gastar, o que não. E eu achei interessante, ela colocou investimentos, né? Onde que eu vou investir? O que é investimentos, gente? E ela grava no vídeo, né? Eu filmei ela dizendo, não, aqui eu vou comprar algumas coisas por esse preço e vou vender a tanto, né? Já entendeu? Empreendedora. Mas assim, é desde pequeno que você tem que ensinar, né? E quando é para sair do dinheiro deles, daí como a coisa fica mais cara, né? É um outro valor. Do pai pode. Daí entende, né? Mas, Débora, até me permita agora te dizer que com a gente também é assim. Eu quero comprar um celular novo. O celular custa R$1.000. Eu posso fazer em 10 vezes sem juros de R$100. Aí aparece aquele cara na TV, compre, compre, compre. Mas se você pegar e parar a pensar, não, eu vou comprar à vista, eu vou juntar o dinheiro e vou comprar à vista. A maioria das pessoas, quando tem o dinheiro, não compram, porque elas viram o esforço que elas tiveram para guardar. Então a pessoa passa a valorizar mais o dinheiro. É o que acontece com as crianças e com a gente também. Quando você fala de um carro, eu quero comprar um carro de R$100 mil. Eu vou financiar, vou pagar tal, tal, tal. Agora junta os 100 mil e vai comprar à vista para ver se você tem coragem. Uhum. E é por isso que daí várias pesquisas já revelam, né? Quem ganha muito dinheiro de uma vez só, como num concurso de Mega Sena e tal, também perde muito fácil, porque não dá valor àquilo, né? Não teve esforço para ganhar aquele recurso. Aí acaba jogando fora, gastando numa proporção e não fez esforço nenhum. Até frisar, pastor, eu particularmente, eu tenho pessoas que são contra fazer prestação, comprar a prazo. Eu não sou contra, desde que você saiba o que você está comprometendo da sua renda. Hoje nós vivemos num país em que as coisas são muito caras. Você comprar um bem de um valor agregado muito alto é difícil. Então, se você tiver um planejamento, se você tiver ali tudo que você gasta, você vai saber se você pode comprometer a sua renda com aquilo ou não. Você vai saber investir ou não. Mas tem que haver esse planejamento. Você não pode ir por impulso comprar, porque hoje são muitas coisas, né? Eu digo de coisas, são gadgets, são roupas, são várias coisas que tá aí, oferecem para a gente. E a gente às vezes se empolga, mas a gente não faz a conta se pode ou não pode. Então, pode comprar? Pode. Cartão de crédito é maldição? Não é maldição. Cartão de crédito é uma bênção, desde que usado com sabedoria. Nós estamos falando do dinheiro. Né? Tu tem que saber usar. É verdade. Você que está em casa aí, nos assistindo, você faz planejamento financeiro, compartilha aí, comenta aí no chat do nosso YouTube, como que é feito esse planejamento financeiro junto com a família, não? Se você já tem ensinado os filhos, né, a poupar, a investir, marca aí, porque a gente também quer saber a sua opinião. O Sandro pontuou antes ali uma coisa importante, né, que é o momento da pandemia, quando uma tragédia chega, né, e a importância desse planejamento para você ter já, digamos, essa gordurinha, né, esse extra. Eu estava me lembrando, quando hoje nós falávamos desse assunto, a sabedoria divina, porque as histórias da Bíblia, as histórias de Deus chegam a nós para nos instruir, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, muito mais de 3.500 anos atrás, a história de José, como governador do Egito, né? Deus já deu a solução para ele lá na crise que ia chegar no mundo todo. Ele estava lá no Egito, né? Foi o fator que levou ele à promoção a governador, mas ele sabia, 7 anos de vacas gordas, gente, 7 anos de prosperidade. Então, eu não posso, nesses anos de prosperidade, sair desperdiçando. 7 anos de prosperidade nós vamos guardar, nós vamos armazenar, porque vai vir 7 anos também de crise. Ou seja, Deus já deu a dica para nós hoje. Gente, quando as coisas estão bem, não é para sair desperdiçando. Quando as coisas estão bem, poxa, sobrou uma gordurinha, investe, guarda, armazena, porque pode chegar o dia mau, daí você não vai padecer, você não vai morrer. A sabedoria de Deus, né? Sandro, eu sempre ouvi, né, desses especialistas aí da questão financeira, que a gente deve pelo menos, né, ter guardado ali uns 4 a 6 meses da nossa despesas, né, para que caso aconteça um problema, você tenha de suprir. Alguns chegam a dizer que empresas devem ter pelo menos 1 ano, né? É isso mesmo? Isso é para se fazer, mas na realidade tu não vê acontece, isso. né? Não, tu não vê isso. Os empresários, eles, como muitos brincam, que estão
vendendo para de noite tirar a janta, entendeu? Mas a gente observa em muitas empresas também assim, quando tem um planejamento tributário, quando tem um orçamento na sua empresa, que tem o consultor, eu, digamos, trabalho como contador, poderia trabalhar como consultor, poderia, mas eu tenho parceiros que são consultores e a gente trabalha com as empresas. E a gente, é uma disciplina que tu tem que incutir para muitos empresários, por quê? Quando chega o consultor na empresa, ele vai começar a ver alguns excessos e começar a cortar. O dono da empresa, ele vai ter que querer se sujeitar àquilo ali, porque pode ter certeza, lá na frente vai ser bênção para ele. Vai ser muito bom para ele, porque ele vai estar preparado para aquele momento. Ele vai estar com uma redução, às vezes a pessoa tem 10, 15 funcionários, tá? Quando que na realidade precisa ter 8 ou 9 funcionários. Mas isso quando que ele vai perceber? Quando uma pessoa que tem uma visão mais ampla, olha de fora e começa a trabalhar nesse sentido na empresa. Entendeu? Usar a tecnologia a seu favor, usar todos os meios que se tem no caso, para que essa empresa venha a ser rentável. Porque ninguém monta um negócio para não ser rentável. Tu monta um negócio para te trabalhar, Sim. tudo mais, para que venha prosperar, tudo mais. E quanto ao fato, assim, muita gente diz, realmente, a maioria dos os que palestram nesse sentido, eles sempre dizem assim, que a família tem que ter no mínimo 6 meses, digamos, de receita dele. Vamos dizer, se o cara ganha 10 mil, tem que ter 60 mil lá no banco. Esse seria o que seria o mais correto. Por quê? O cara perde um emprego, tem-se uma dificuldade, uma doença, tudo mais, ele já está preparado. Mas não é essa a realidade de mais de 95%. Entendeu? Ok. São as sugestões. Sim, né? sim. Mas é claro que é difícil, né? Mas a realidade dos nossos justo, dias. mas é uma coisa assim, ó, se tu começar a poupar esses 5%, aos poucos. é que a gente é muito imediatista. A gente quer agora. Mas a já. longo prazo? Claro, a longo prazo, com certeza. Quer ver, ó, dentro dessa situação, se o cara guarda recursos, se ele estava jogando até o ano passado em aplicações financeiras, esse ano foi o melhor ano do ouro. Ninguém imaginou que o ouro ia subir quase 70%. Melhor ano. Porque é algo sólido, palpável, que as pessoas não ações, uma coisa assim, veio um vento, se foi. Entendeu? Então, digamos assim, são oportunidades do mercado. Se tu tem dinheiro, tu investe nisso, onde é que ia dar 70% um rendimento desse? E falando em investimento, né, é importante a gente só dar uma pincelada, porque é um assunto muito vasto, né? Mas essa questão mesmo, hoje, por causa da internet, são muitas informações e opções de investimento, né? A gente está vendo aí isso, cada dia surge um novo guru de investimentos, né? E muitos com papo de mágica, né? Não, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, se fizer isso. Sem falar na questão de pirâmides, né? Financeira, que sempre surge uma nova e já colocaram muitas famílias em situações complicadas, né? De destruição. Então fica também esse alerta. O próprio mercado financeiro, né, eu não entendo muito, mas a gente vê que tem sim excelentes oportunidades, mas não é mágico. Exige muita dedicação, muito conhecimento, né? Tem que desenvolver experiência, porque é também risco investir em ações. Então, assim, a gente alerta as pessoas, porque muitas vezes vai cegamente, não entende nada, mergulha naquilo e acaba só apanhando da vida, né? Então, atenção, muita atenção concernente a isso. A gente já está tendo que caminhar para o nosso final, né? O papo está bom, mas a gente vai pontuar alguns assuntos que vocês queiram falar aí, se ainda tiver, mas assim, eu gostaria de falar pelo menos algumas coisas importantes, porque as finanças familiares não se trata apenas de ganhar, de poupar, mas fala também de outros assuntos, como gratidão, contentamento, né, desperdício, porque tem gente que está, digamos assim, equilibrado financeiramente, né? Não tem dívida, está com um saldo no banco, as contas pagas em dia, mas é uma pessoa que não tem gratidão a Deus por isso. Precisa, né? Isso faz parte, tem que caminhar junto, a gente entender que Deus esteve nos abençoando, Deus deu a força para o ser humano. Tu ter essa consciência do que tudo provém do Senhor, principalmente nós que somos cristãos. Isto é a chave de tudo. A gratidão a Deus
Saber que é Ele que provê todas as coisas, foi Ele que criou todas as coisas, e nós estamos aqui como mordomos e somos privilegiados dele deixar em nossas mãos os bens, as riquezas, para que nós possamos desfrutar de uma vida tranquila, mas saber que é tudo dele, para ele, ter essa gratidão, que as pessoas, eu vejo pessoas que eu conheço, o cara às vezes ganha uma ação, Sandro, ganhei 200 mil, o cara fica bobo, como se aquilo ali fosse, meu Deus, é um valor alto? É, aqui, Deus tem muito mais às vezes do que aquilo ali, e a pessoa às vezes fica assim, tão, assim, achando que agora não, agora eu tenho, agora eu isso, cara, não tome essa atitude. É como diz o velho ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder que vai se revelar. Mas é bem essa situação. E às vezes eu comento com a Débora assim, essa pessoa Deus vai dar sempre na medida, para que ele não vá se extraviar. Porque Deus vai abençoar uma pessoa para que ela... É um lema da minha vida. Deus abençoa a gente para que a gente possa servir de uma corrente de bênçãos para outras famílias. Eu não consigo crer que vai ficar retido somente em mim. Ele tem que servir como um canal de bênçãos para outra família. Sempre, né? Eu acho que essa consciência de nós entendermos que nós somos servos de Deus, consequentemente tudo que nós temos é dele, é extremamente essencial. Né? Todo cristão verdadeiro precisa ter essa noção, inclusive em cada centavo, as nossas finanças, porque tem muito crente que se torna um dizimista e diz, não, a minha parte eu já fiz, os 10% de Deus está lá, né? E o resto eu faço o que quiser. E eu sempre digo, que bom que você entregou os 10%, isso é sim um gesto de gratidão. Agora, no dia do juízo, você vai ter que prestar conta de cada centavo, aonde você investiu. Na verdade, pastor, eu me arrisco até a dizer que no dia do juízo, nós vamos ter que prestar conta dos outros 90%. Essa é a base do CRAU. O CRAU é um estudo financeiro bíblico, para que a gente entenda, compreenda que nós somos mordomos. Deus nos dá saúde para trabalhar, Deus nos dá as oportunidades, Ele nos abençoa, só que como o Sandro falou, a gente tem que usar isso para ser canal de bênção. Vamos desfrutar? Vamos desfrutar. Deus nos deu condições de ter um carro bom? Vamos ter um carro bom. Deus deu condições de ter uma casa boa? Vamos ter. Só que a gente tem que saber também que nós temos que usar o que temos para abençoar. A gente não pode reter só para nós, a gente tem que ser um canal para abençoar. A primeira vez que eu fiz o estudo CRAU, eu mudei a minha visão. Eu passei a entender que a minha casa não é minha casa, ela é a casa do Senhor. Tanto que nas nossas orações, quando a gente ora, a gente agradece ao Senhor pela casa que Ele nos permitiu usar. Nós somos mordomos ali. O nosso carro não é nosso carro, é o carro do Senhor. A nossa empresa não é nossa empresa, é a empresa do Senhor. E quando você passa a olhar por essa ótica, você passa a pensar diferente. Você passa a ver por outro ângulo aquela questão. E você passa a ter mais responsabilidade no que você faz. E infelizmente hoje a maioria das pessoas não pensam assim. Elas querem para si, elas querem para ti. Tem aquela máxima antiga para a gente que cresceu na igreja, que o irmão ganhou um carro novo, não vem mais no culto. Comprou um carro novo, não vem mais no culto. Choveu, não vai no culto porque vai molhar o carro. E infelizmente acontece, porque as pessoas não têm essa mentalidade, que é algo que Deus deu, mas que é para você usufruir com consciência e entendendo que é bênção de Deus na nossa vida. Senão se torna uma bênção maldita. Qualquer bênção que te afasta do Pai não é uma bênção bendita. Pastor, há muitos anos atrás, eu lembro que nós estávamos num culto aqui e tinha alguém que tinha ganhado um carro. E ele saía daqui lá fora se não tinham pego o carro dele e tal. E foi, não, porque o meu carro, foi isso. Moral da história, Deus permitiu que roubaram o carro dele. Depois de um tempo, novamente, ele veio ser abençoado, porque o coração dele estava no carro. Nem se concentrava mais no culto, só pensando no carro. Foi uma situação que nós, digamos, me marcou muito, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Mas essa palavra é uma palavra, eu acho, chave, né? Mordomia, conceito de mordomia. Nós sabermos que Deus nos colocou como mordomos, né, daquilo que Ele nos confiou. Isso, eu acredito que também nos faz viver naquele equilíbrio, né, no sentido de saber cuidar para não ser um desperdiçador, mas também não viver uma mesquinhez. Porque
Porque também tem esse jeito, né, Débora? Tem esse tipo de pessoa. Tem pessoas que são desperdiçadores, né, Gi? Pessoas que não valorizam, né, até ganham, mas tipo assim, joga no ralo, coisa nos detalhes, na casa não está nem aí se todas as luzes estão acesas, né, está escorrendo a água, fica 10 horas no banho, não está nem aí. Né? Mas aí tem outros que é um extremo, né? Retém tudo, é o famoso mão de vaca, né? E faz a família, vai aparecer, tem, mas tem aquela visão mão de vaca. E o senhor imagina depois o conflito de uma moça ou um moço que foi criado em um lar que o cara é muito suvina, muito seguro, e vai casar com uma pessoa que a outra família não é tão apegada ou é mão aberta, vai ser um conflito que vai dar choque. Vai dar choque. Vai dar choque. Vai dar choque. Eu vejo que essa parte do desperdício é bem importante. Eu seguido oro a Deus pedindo sabedoria, porque é uma parte muito nossa. Claro que toda a família tem que estar engajada, mas a administradora do lar são as mulheres. Então, que nós estejamos sempre atentas ao desperdício, até a questão de roupa dos filhos, do esposo, equilíbrio em tudo, né? E quanto à mordomia, até o nosso tempo, né? Falando em finanças, tem muitos que dizem que tempo é dinheiro. Nós temos que também administrar bem o nosso tempo. Hoje é muito comum, não tenho tempo para nada. Está sendo mal administrado o teu tempo. Sim. Então, também, ele não pode ser mal administrado, usar o tempo com coisas vãs, sabe? Tanta coisa a ser feito. Então, é só uma questão também de priorizar atividades. Isso aí. E nessa questão, né, de desperdício e mesquinhez, isso pode gerar grandes conflitos, né, numa família, como o Sandro mesmo falou, né? E muitas vezes por não ser ensinado o filho, 1 hora no chuveiro, né? Porque não foi ensinado, né, como que funcionam as coisas, né, a energia que está sendo gasto, no final do mês vai vir aquele boleto de energia. E é impressionante. Se você pega e taxa o filho, ele nem dá bola. Não, ó, se tu exceder, tu vai pagar R$10. Não dá 2 dias, já entra na linha. Rapidinho. É interessante, né, isso. Eu tive muita experiência assim, com as finanças, né, desde criança. O meu pai, ele sempre, desde que eu me lembro, assim, tinha, né, a mesada para cada um dos filhos. Mas também tudo era assim, baseado na meritocracia, né? Estava lá atrás da porta, né, da cozinha, ficava lá, né, a planilha do Lediel, do Lemuel, da Aline, estava lá. Se a gente vacilasse, não ajudasse nas nossas tarefas, não cumprisse a nossa parte, sempre era descontado, né? E eu me lembro que teve mês que eu fiquei devendo, mas a gente entendeu, sim, né, a importância daquilo, de merecimento, né, do zelo, da importância de cada centavo. Tudo essas são questões que fazem parte, né? Pastor, assim, nós vivemos numa nação onde, digamos, nós temos em abundância. Nós desconhecemos muitas vezes a escassez de alimento. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento. É algo impressionante. Então, nós temos essa facilidade de ali encontrar aquilo para comer, as coisas numa rapidez, em outras nações não tem. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, e a gente não tem noção, praticamente 30% que se produz se perde. Hoje nós somos a maior nação produtora de grãos no mundo. Nós passamos os Estados Unidos, tá? Então, tem excesso em zelo. As nações estão vindo. Quando o senhor narrava sobre José, eu me lembrava. Está chegando o dia que as nações de outros países irão ao Brasil para ser alimentado lá fora. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Entendeu? Sim, é verdade, verdade. E aí eu acho que, né, a gente pontuou do contentamento. A gente precisa parar de reclamar da nossa nação. Não somos uma nação perfeita, não, né? Tem uma corrupção absurda na nossa nação que precisa ser solucionada, sim. Mas se você já deu uma andadinha pelo mundo, você tem que levantar a mão e agradecer a Deus, né? Alguns países comunistas, onde tem cartilha de monitoramento, né?
quantos quilos você pode comprar, quantos ovos essa família pode ter, né, nessa semana, coisas absurdas desse jeito que são fiscalizadas. No Brasil nós temos a liberdade, ainda, né, nós somos uma nação próspera, onde a grande maioria da população tem o que comer, por mais que a situação é difícil, tem que comer. Eu sempre digo assim, ó, se você teve a oportunidade de pisar num continente como o da África, onde não tem, né, onde não tem, uma pessoa, por exemplo, na nossa cidade, mesmo que ela não tenha um centavo no bolso, é difícil alguém que ela vai pedir, que não vai ajudar com um prato de comida, ou que na pior das hipóteses não consiga ninguém que dê um prato de comida, ela vai na lixeira de um restaurante, ela consegue encontrar alguma coisa. Agora, tem lugares nesse mundo que não tem nem água, né? O básico, não tem nem água. Então, assim, nós precisamos ser mais gratos, e que esse contentamento possa estar no nosso coração, porque isso nos desvia de tantas distrações fúteis, porque assim, ó, a bem da verdade, como até a Débora citou a frase, né? Tem tanta gente gastando dinheiro que não tem com coisas supérfluas, que não faz sentido, né? Gastando dinheiro com coisas que não vão agregar em nada, trazer em nada, e muitas vezes só vai gerar dívidas, é um boleto para pagar em 60 vezes lá, e não mudou nada, né? Quando você tem esse contentamento, você sai daquele mundo de ser medido pelas aparências, né? Hoje o mundo é do aparentar, porque anda com o carro da marca tal, veste a roupa da marca tal. Gente, nós que somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos aceitos pelo que nós somos, e essa questão do contentamento, da identidade de Deus, também faz toda a diferença na vida financeira de uma pessoa. Certo, Anderson? Concorda? Concordo, é bem isso, pastor. É a gente entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Aqui nós podemos desfrutar, podemos usar as coisas, usar o que Deus nos permitir, mas a gente não é daqui. E eu vejo muitas vezes amigos, eu já tive casos de amigos que o sonho era construir um apartamento com kitnets, um prédio com kitnets, para poder ter a aposentadoria, e preocupado com o amanhã, como a Gisele falou aqui, preocupado com o amanhã. E essa pessoa chegou a ficar doente, porque a situação financeira apertou e acontecia problemas, e a gente foi conversando e desenvolvendo e conversando, e ela parou e disse, não, realmente eu estou errado, passou a ser mais grato a Deus pelo que tinha, e a gente viu que a prosperidade foi natural na vida dela. Deus foi abençoando quando ela deixou de ter só esse propósito. É errado você ter uma meta, um projeto? Não é errado. O problema é que você não pode deixar isso tomar a sua vida, virar o seu Deus. Tomar o lugar de Deus na sua vida. Tomar o lugar de Deus. E daí, porque quando a pessoa ela tem isso e toma o lugar de Deus, ela perde até os propósitos. Ela cria uma obsessão por acumular, e a palavra de Deus, se lembra da parábola lá, né? Não, eu vou construir um galpão maior aqui, louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem vai ficar tudo isso? Desperdiçou, né, oportunidades de abençoar, de fazer coisas para a vida eterna, de fazer uma viagem em família, né, de abençoar pessoas que você poderia abençoar, investir em vidas, acumulou coisas que vão ficar, vão passar. Deixou de ser feliz. O senhor sabe que tem aquele livro Ladrões da Alegria? Um dos itens que o pastor Hernandes Dias Lopes disse que é o apego às coisas materiais. É um ladrão da alegria. É um ladrão da alegria. É porque às vezes as pessoas não vão viajar para guardar o dinheiro. Às vezes o cara morre, fica doente e não aproveitou aquele momento único, ímpar com a sua família. Conheci algumas pessoas que partiram dessa vida mesquinhos. O camarada, ele não pagava um lanche para a esposa comer fora, tinha fortunas, milionário, mas com uma visão mesquinha. Isso é pecado, isso é pecado. E outros, né, infelizmente, tem uns sem vergonha, né, para não falar outras coisas. Camarada, a esposa que cresceu junto, ralou com ele, pagou o preço para construir alguma coisa, não dava nada para a esposa, e daí o camarada ficou viúvo, ela, coitada, ralou, e vem a outra, daí ele, tudo que a outra quer, ele dá, né? Tudo que, quer isso? Sim, quer isso? Então, por favor, maridão, você que está me ouvindo aí, eu sei que está com essa mentalidade mesquinha, você tem um monte de recurso,
está deixando a esposa aí, padeceu, não fez os sonhos dela, ela sonha em viajar para um lugar, você tem o dinheiro, mas fica aí, por favor, invista em quem está contigo, porque se vir a outra, ela vai levar tudo, viu? Isso, pastor, ainda quando não acontece da pessoa ser mesquinha, guardar, e ainda quando partir, deixar para a família brigar. Além de não dar atenção, não semear na vida dos filhos, da família enquanto é vivo, quando parte ainda deixa para a família e destrói a família, Os porque filhos, eles brigam pelo dinheiro, e dinheiro é um negócio complicado, né? Mas por quê? Porque foi ensinado da maneira errada, né? O dinheiro nessa família foi colocado num lugar que não deveria. Então, são coisas sérias. Essa questão mesmo, né, de divisão de herança, nem vou entrar nesse assunto, porque isso aqui é um outro programa. Mas, assim, tudo mostra, né, como nós precisamos repensar a maneira como lidamos com o dinheiro. Gente, se tem mais algum assunto que vocês querem pontuar, pontuem, porque nós vamos começar a finalizar. Só rapidamente, o pastor falou aqui sobre, antes a gente dar algumas dicas, o Sandro falou da questão da organização financeira, e tem coisas simples, que para nós parece simples, mas se você usa cartão de crédito, não pague o mínimo no mês, pague a fatura integral, não caia nessa cilada. Se você deve para um banco, deve para alguém, converse, negocie, explique a situação, porque a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que devem e elas somem. Demonstre que você quer pagar. Seja íntegro na sua palavra. Se você pegou o dinheiro, vá lá e seja íntegro. Negocie, explique a situação. São pequenas coisas que a gente faz e que Deus vai abençoando também. Pastor, tem dentro dessa colocação dele, tem uma situação que muitas pessoas pensam, mas não funciona assim. Deixa 5 anos, que daí morre a dívida. Não, é mentira, isso é coisa do diabo. Só aumenta os juros. Não, e depois vem testemunhar que Deus é que deu, Deus fez a dívida sumir. Criou-se uma jurisprudência no sentido, depois desses 5 anos, o cara, antes de dar os 5 anos, o cara entra novamente e fica jogando aquela dívida até o cara pagar. E outra, principalmente nós que somos cristãos, fez a dívida, você fez a conta, honre. Que exemplo eu, como cristão, estou dando? O que eu estou testemunhando se Cristo diz que nós somos testemunha dele sobre a terra? Sim. Quantos testemunhas às vezes compram na Casa Bahia, compram a colar tal, passam lá pelo outro lado? Não é isso que o Senhor nos ensinou. Não é isso. Isso não é atrair bênção, é atrair maldição sobre a vida de uma pessoa. E essa é uma questão importante, porque talvez você consiga fugir da vista do teu devedor, mas você não consegue fugir daquele que sonda o teu coração. E se você, meu amigo, se vê lutando contra Deus, você está lascado, porque Deus procura a integridade, e se Ele percebe a maldade no teu coração, sem vergonhice, querendo realmente passar os outros para trás, de Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Outra coisa, né, pastor, agora dando algumas dicas, né? Não entre em competição com vizinho, com amigo, com conhecido. Porque o meu amigo comprou um carro X, eu tenho que comprar um carro melhor. Não, se alegre com o seu amigo. Se alegre com ele. O meu amigo comprou um carro melhor. Se alegre com ele. Abençoe a vida dele. E quando for comprar então esse carro novo, que não seja pelo motivo errado, né? Poxa, motivação não, porque o meu vizinho comprou. E isso revela que você ainda não sabe quem você é. Porque você está querendo construir a sua identidade baseada em posses. Isso aí é proposta satânica. Isso é proposta satânica. Bom, pastor, e também a questão do casal junto, conversar sobre a compra do carro, né? Porque às vezes a esposa não queria aquele, né? E o esposo quer aquele, então dá um conflito. Então aí vem um dos motivos das brigas sobre finanças. A questão da concordância que nós falamos dos sonhos, dos projetos, né? Vamos dar então as palavras de despedida. Que bom que você teve com a gente, bastante assunto, né? Na verdade tinha que ser uns 3 programas só falando de finanças, né? Sandro e Débora, palavra de vocês de despedida. Pastor, aqui assim, como igreja, hoje abrir esses espaços para nós falarmos de dinheiro, isso é muito bom. É uma educação financeira. O legado que um pai pode deixar para um filho não é um bem material,
não é, digamos, uma boa faculdade, mas eu vejo, uma disciplina de educação financeira. Porque o pai, o dia que não estiver mais, o filho vai precisar. Porque às vezes a gente vê tantas famílias, o pai parte, a mãe parte, os filhos ficaram com os bens, brigam, em pouco tempo torram tudo, sabe por quê? Porque eles não foram ensinados a saber lidar com o dinheiro. Então nós, como pais, temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos a saber lidar com o dinheiro. Nós, como igrejas, temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui, ensinar os nossos irmãos em Cristo a saber a trabalhar com o dinheiro e saber que o dinheiro é servo nosso, não Senhor. E aí vai ser bênção na nossa vida, com certeza. Que continuemos com o nosso, sempre o nosso, e também sabedoria para administrar os recursos que Deus tem nos dado, priorizando sempre caráter, ser mais do que o ter. Que Deus nos ajude nessa empreitada e que vençamos esse ladrão que às vezes quer vir roubar a nossa paz, que é as coisas materiais, que saibamos usufruir delas, mas que elas não estejam acima das coisas espirituais na nossa vida. Amém. Anderson G. Que possamos ser mordomos fiéis, que possamos administrar com sabedoria aquilo que o Senhor nos deu, que a gente possa entender que as finanças têm um propósito na nossa vida e que a gente possa, em família, tomar as decisões certas, tomar as decisões assertivas, conversa, diálogo, e que o casal possa junto, o casal como os cabeças da família, possa dialogar e mostrar a união dentro do lar para os filhos, mostrar como que se faz. E eu deixo uma passagem em Eclesiastes 4:9 que fala: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Deus abençoe. Então, nós queremos agradecer a oportunidade, de estarmos aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências e dizer para você que Deus pode sim suprir todas as suas necessidades. Basta que você, como casal, um ceda para o outro e cheguem numa concordância, sempre orando e pedindo a direção de Deus, que as coisas vão dar certo sim. Creia em nome de Jesus. Amém. Agradeço a participação de vocês, Anderson G., Sandra e Débora, que Deus abençoe e que bom que você esteve ligado conosco. Nós estamos finalizando mais um Conexão Lar Feliz. Hoje falamos sobre finanças na família e foi muito bom. Depois esse link vai estar disponível para você também mandar para outras pessoas. Eu finalizo citando que o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E não se deixem novamente ser aprisionados em jugo de escravidão. Ou seja, não se deixe prender por preocupações financeiras, colocando no teu coração aquilo que está fora dos propósitos de Deus. Coloque Deus no propósito da tua vida, no centro do teu coração. Você vai ter sabedoria divina para lidar com as finanças e glorificar o nome do Senhor, inclusive nesta área da sua vida. Amém? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Obrigado, Senhor, por esse bate-papo, obrigado por essa conversa tão boa. Que nós possamos de fato, Senhor, receber essa sabedoria que vem dos teus ensinamentos e colocar em prática na vida financeira. Que nós possamos ter também discernimento sobre as ciladas que estão tentando a todo instante nos deturpar, nos pegar, nos enganar. Que nós possamos fugir disso, Senhor, e viver uma vida que glorifique o teu nome também na nossa vida familiar, em unidade, em respeito, Senhor, àqueles que estão conosco na nossa família, e que o teu nome seja glorificado também na gestão que fazemos em nosso lar. Assim pedimos a tua bênção em Cristo Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. É tempo de ser igreja relevante e que possamos ser também na área financeira. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre